Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Com a tia Helena tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também estejam maravilhosamente bem, tá bom? A nossa aula de hoje é referente à aula de ciências. Na nossa videoaula, vamos falar um pouquinho sobre o solo, do que ele é feito, como o solo se forma. Vamos conhecer também as características de alguns tipos de solos. Vamos falar só de alguns, não de todos, tá bom? Então vamos lá. Quando falamos de solo, logo pensamos em quê? No que estamos pisando, não é verdade? Quando fala solo, logo vem na nossa cabecinha o que a gente está pisando, sobre o que nós estamos. Onde nós estamos em cima, aqui onde nós estamos pisando, chamamos de solo. Como esse solo é formado? Do que será que ele é feito? Vamos entender um pouquinho sobre como ele é formado e como ele é feito. A primeira coisa que a gente tem que pensar, o solo se forma a partir de quê? O solo se forma a partir da degradação sobre as rochas. Então, as nossas casas, os nossos prédios, a escola, ela está construída em cima do quê? Ela está construída em cima de um solo? Sim, ela está construída em cima de um solo. Mas ela tem que estar alicerçada em cima de algo, que não é o solo. Ela vai estar alicerçada em cima das rochas. As rochas, elas ficam um pouco aqui, ó. Aqui é o solo, as rochas elas vão ficar um pouco abaixo do solo. As casas, os prédios são construídos aqui em cima do solo, aí elas vão entrando para baixo um pouquinho para ficarem alicerçadas as rochas. O solo fica alicerçado às rochas. Essas rochas que vão dando origem ao solo. A gente costuma chamá-las de rocha-mãe ou matriz. Então ela vai sofrendo fragmentações, ficam um pouco mais quebradiças, esfareladas, até chegar no solo como de fato ele é, certo? O que vai depender para a formação do solo é a temperatura, o clima da região, do local, a incidência de chuva ou de calor. Tudo isso vai influenciando na formação do solo. Bom, a gente já viu um pouquinho sobre como o solo é formado. Agora vamos entender um pouquinho como ele é feito. Do que o solo é feito? O solo, ele tem tanto uma parte mineral, como uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Faz parte do solo tanto restos de seres vivos, como as folhinhas que caem lá da árvore, e também restos de animais mortos. Tudo isso vai formando o solo. Além também dos inorgânicos, temos também a água, o ar. Tudo isso compõe aí na formação do solo. Bom, já entendemos como esse solo se forma e também como ele é feito, do que ele é feito. Agora vamos falar um pouquinho sobre 3 tipos de solo. Tia, só tem 3 tipos de solo? Não. Tem mais outros tipos de solos. Porém, na aula de hoje nós vamos abordar 3 deles, tá? Os países, os locais de acordo com o seu clima, como falei, a temperatura, isso interfere na formação do solo. Só que sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante em outras oportunidades, tá bom? Agora nós vamos falar assim de um modo geral sobre os 3 tipos de solos que mais utilizamos, que são eles: o arenoso, o argiloso e também o umífero. Vamos começar pelo arenoso. Quando falamos de solo arenoso, logo vem na mente praia, dunas, porque ele tem grãos um pouco maiores do que um solo arginoso. Podemos notar
andando lá pela praia, quando a gente tá pisando na areia, a gente sente ela um pouco mais grossinha, né? Por quê? Porque os grãos dela são um pouco maiores que as do solo arginoso. Então, por esses grãos serem um pouco maiores, quando eles se unem, a água passa com mais facilidade, o ar passa com mais facilidade. Com isso, ela não adquire muitos nutrientes. Por quê? Porque o ar passa, vai embora, a água passa, vai embora. Porque quando ocorre a união dos grãos, por eles serem grandes, vai sobrando um espaço muito grande entre eles. Aí tudo passa e ele não fica um solo rico em nutrientes. Quais são as características do solo arenoso? Grãos maiores, um solo pobre em nutrientes, muito permeável por ficar espaços grandes entre eles e eles não conseguirem reter a água e nem o ar, eles são considerados um solo muito permeável. Então, essas são as características do solo arenoso. Já o solo arginoso, ele tem grãos menores que o arenoso. Eles ficam mais unidos, tamanha essa união que faz com que a água tenha mais dificuldade de passar. O ar também fica com mais dificuldade de passar. Com isso, eles vão adquirindo um pouco mais de nutrientes. Por isso falamos que é um solo com a hipermeabilidade menor. A água passa um pouco mais, com mais dificuldade. Assim, o ar também passa com um pouco mais de dificuldade. Por isso ele é considerado um solo com pouca hipermeabilidade. Hipermeabilidade, certo? Quais são as características do solo argiloso? O arenoso nós já falamos, agora nós estamos falando do arenoso. Quais são as características dele? São grãos menores, certo? Pouco permeável, por quê? Porque ele junta mais, então a água e o ar passa com um pouco mais de dificuldade entre eles. E um solo que é um pouco mais rico em nutrientes. Ele tem um pouco mais, ele não é rico. Ele tem um pouco mais de nutrientes, um pouco em comparação ao arenoso, que não tem, ele é pobríssimo em nutrientes. O argiloso ele já tem um pouco mais, por ele ser um solo que se junta, que os grãos se juntam mais, facilitando com que a água fazendo com que a água e o ar passe com mais dificuldade entre os grãos, ele consegue absorver um pouco mais de nutrientes, certo? Outro tipo de solo, esse sim, muito rico em nutrientes, é um solo excelente, maravilhoso, tudo de bom. É um solo umífero. Por que ele se chama solo umífero? Porque ele é um solo rico em humus. O que é o humus? Tia, o que é humus? Palavra difícil, né? Mas é uma palavrinha abençoada, graças a Deus. O humus é o restos de animais mortos, de folhas que caem, de fezes de animais, aquela matéria orgânica cheia de nutrientes, certo? Porque assim, os animais mortos, as folhas que caem do céu, as folhas que caem da árvore, porque cai, a gente imagina céu, né? Mas não, é árvore. As folhas que caem da árvore e folhas que caem do céu. Onde que a tia tá com a cabeça em dizer isso, né? Não, não é folhas que caem do céu. Gente, folhas não caem do céu. Folhas caem das árvores. Então vamos lá. Resto de animais mortos. Folhas que caem do céu. Fezes de animais, nós chamamos de matérias orgânicas. Certo? Essas matérias orgânicas, elas fazem com que o solo fique rico em nutrientes. Ele fique um solo excelente para o cultivo de alimentos, para plantarmos tudo que a gente plantar naquele solo, ele vai nascer.
Se planta melancia, nasce. Se planta maçã, nasce. Se planta árvores, nasce. Se planta flores, também nasce. Tudo que a gente plantar ali vai nascer. Sabe qual é aquele solo? Sabe qual é o solo úmifero? É aquele solo, aquela terra preta, gente. Quem já viu aquela terra preta? Quem já viu o papai ou a mamãe ir lá na loja comprar uma terra preta para plantar uma cebolinha lá atrás de casa ou lá no sítio do vovô? Então, essa terra preta é o solo umífero, que é rico em nutrientes, que é ideal para plantarmos. As características, vamos ver quais que são as características dele. As características do solo umífero são rico em nutrientes, como a tia já disse, contém um pouco de argila, não só argila, areia também. Ele contém areia também. Ele contém tudo na medida certa. Ele contém um pouco de areia, ele contém um pouco de argila, ele é ideal para o cultivo das plantas e chamado de terra preta, como a tia acabou de falar. Então, esse é o solo umífero, é o solo indicado para a gente plantar as coisas. Então, hoje a nossa aulinha foi sobre o solo, os tipos de solo, como o solo forma e de que é formado o solo. Espero que vocês tenham compreendido tudinho. Qualquer dúvida, estaremos tirando nas nossas aulinhas online no decorrer da semana, tá bom? Um grande beijo da tia Helena e até o próximo vídeo.